Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Olá, irmãos. Está no ar mais um Conheça o Islã, o programa que levará a você a verdadeira face do Islã. Porque o Islã não é só uma religião, é também um sistema de vida. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura de Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Qaf, pelo glorioso Alcorão, tu és, Muhammad, o mensageiro de Alá. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Mas eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. Então, os renegadores da fé dizem: isto é coisa admirável. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Quando morrermos e formos pó, ressuscitaremos? Esse é um retorno distante. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Com efeito, sabemos o que a terra diminui deles, e junto de nós há um livro custódio de tudo. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Mas desmentem a verdade quando ela lhe chega, então eles em inextricável situação. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Então não olharam eles para o céu acima deles, como o edificamos e o aformoseamos, e como não há fresta alguma nele? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas, e nela fazemos germinar toda a espécie de esplêndidos casais de plantas. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Como prova evidente e lembrança para todo servo contrito. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. E fazemos descer do céu água bendita, e com ela fazemos germinar jardins e grãos de ceifar. والنخل باسقات لها طلع نضيد. E as tamareiras altas de espatas com frutas ordenadas. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Como sustento para os servos, e com ela vivificamos uma plaga morta. Assim será a saída dos sepulcros. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Aquilo que a pessoa fala, ordem ou proíbe, é mais fácil decorar do que a ação. Porque eu estou descrevendo, é diferente. Eu dizer assim para o Davi: Davi, quando você rezar, não olhe para os lados. Ele nunca mais vai esquecer. Olha, fui na aula, o Sheikh disse quando para mim rezar, não falar para os lados. Daí o Davi ensina uma pessoa que se converteu ao Islã. Daí a pessoa está rezando, olha para os lados assim.
O Davi fala, fui na aula, o Sheik disse para mim que não é para mim olhar para os lados. Essa pessoa vai passando um para o outro. Até vai passar alguém no meio do caminho? Não! O Saída ali disse que escutou o Davi, o Sheik Rodrigo entrou lá, gritou, brigou com ele, disse, tu não olha para os lados, cara. Essa pessoa passa para o outro adiante, vira o telefone sem fio. Então nós vamos saber agora, aquilo que a hadith tem, aquilo que é literal, é aquilo que foi transmitido no significado. É o hadith. Isso depende do quê? Da cadeia de transmissão. Eu pergunto, quando falam mal da gente ou de vocês, qual é a primeira coisa que nós queremos saber? O que foi dito ou quem está falando? Hã? Não, alguém fala mal de você. Alguém fala mal da Mônica. Você pessoalmente, Mônica. Pessoalmente. Alguém fala mal de você. Você está preocupado agora em saber o que foi dito ou quem falou? Quem falou. Mas a moral da história é que quem foi dito. Se for verdade, não. Se for verdade ou não, o que pesa? O que foi dito. Hadith é isto. Como alguém mandar uma carta para outra pessoa, com remetente, você tem que entender aquela carta do jeito que você quer, ou como o remetente quer que entenda. Quer que entenda. Hadith é isto, pessoal. O que o profeta de Deus disse, foi relatado o que ele fez e disse, e tem que ter um texto, e tem que ter uma cadeia de transmissão. Porém, essa cadeia de transmissão são feitas por os humanos. Os companheiros do profeta não vão mentir algo que o profeta fez. Ou falam, não vou inventar história. De acordo, por causa da piedade deles, tudo. Mas tem gente esquecida no meio dessa cadeia sem fim aí. Vamos botar os nomes aqui, botar o Davi. Botar o Nidal. Eu vou botar o... Escolhe. Minha memória é péssima. É só... Na sua daia, amigo. Tá. Daí tem um dito. Abu Huraira viu o profeta, tá bom? Daí o Majid fala, olha, o mensageiro de Deus disse isso, isso e aquilo. Viu o mensageiro de Deus fazer. Daí chega eu, Rodrigo, Majid, você escutou isso de quem? Porque entre nós e o profeta há 3 gerações. Daí o Majid, eu escutei do homem chamado Nidal. Um homem chamado Nidal, você conhece ele? Conheço. Bem? Mais ou menos. Mas você escutou isso mesmo dele? Olha, eu não sei se eu escutei isso do Nidal ou escutei do Fernando. Mas eu acho que é o Nidal. Peraí, o Majid, ele nem sabe de onde ele está pegando essa informação. Eu já ponho, mas por via das dúvidas, vamos pesquisar pelo Nidal. Nidal, você conheceu uma pessoa, você falou isso para alguém chamado Majid? Daí o Nidal fala, eu não, nunca vi essa pessoa. Tá aqui, pegamos aqui o mentiroso. Daí pegamos o Majid, acabou, esquece tudo. Já era. Esquece. Por quê? Ele fala que escutou do Nidal e não conhece o Nidal. Fomos lá comprovar com o Nidal disse, não conheço ele. Desmenti ele. Esse hadith então é chamado daif, ou fraco. Por que é fraco? Por causa desse Majid aí. Não, fraco. Acabou. Diz que disse. Tudo bem, passou no teste. O Nidal, Majid, escutou? Não. Eu era aluno do Nidal. Alguém comprova que o Majid era aluno? Sim, era aluno. Aluno conhecia o Nidal. Daí chega lá, confirma, Nidal. Era conhecido que o Nidal tinha alunos e ensinava o que o profeta ensinava? Sim. Nidal, tu escutou isso da onde? Eu escutei do Davi, que o Sheik Rodrigo falou isto
na sermão de sexta-feira, de ontem, lá na mesquita de Santo Amaro. Espera aí, sexta-feira o Rodrigo não estava em Santo Amaro, estava aqui no braço. Eita, Davi. Espera aí. Eita, Davi. Aqui passou. E aí? Como é que faz? Tem certeza, Davi? Olha, mas não tem 2 Sheik Rodrigo? Não tem 3 Rodrigo? Ah, o cara não sabe quem é quem. Esquece também o texto. Hadith fraco, porque o Majid pegava que estava inventando história, pode ficar fraco porque ele esquecia. Ou, por exemplo, Majid escutou de quem? Do Nidal. Majid conheceu a mesquita em 2014 e o Nidal conheceu a mesquita em 2010 e foi embora para a Palestina em 2012. Não se encontraram. Ué, um nasceu em 2012 e o outro nasceu em 2010. Então o Majid condenou o texto. O hadith, quando chama hadith fraco, quer dizer que o texto está comprometido por causa dessa cadeia de transmissão. Quer dizer, ora, por quê? A pessoa pode ser esquecida, ou pode escutar uma palavra aumenta, pode ser mentirosa, ou pode ser totalmente errado, qualquer coisa. Então, o texto compromete por causa da cadeia de transmissão. O profeta morreu, seus companheiros se espalharam. E onde eles iam, ensinava a religião. Abdullah ibn Mas'ud foi para o Iraque, na cidade de Kufa. E lá ele ensinava. Então, o estudo do hadith diz o quê? Majid foi lá para Minas Gerais. Nidal foi para Goiás. Davi ficou em São Paulo. O que acontece? Se todo mundo em Minas escutar do Majid, a mesma coisa que escutaram do Nidal, a mesma coisa que escutaram do Davi, as mesmas coisas que escutaram do Abu, 100%. 100%. Esse é o hadith chamado hadith autêntico. Hadith sahih. Aquilo confirmado que o profeta de Deus sahih. Aquilo confirmado que o profeta de Deus fez ou falou. Agora, por que pode ser fraco? Por quê? Esquece. Ou porque, às vezes, o Nidal não tem nada a ver com a história. Às vezes o Nidal não conheceu o Davi. Deve o Majid, não, me contou o Nidal que escutou do Davi, mas os dois nos conheceram. Tá mal, Majid, né? Ou às vezes, a cada 10 histórias que o Majid escuta, ele aumenta, mas não inventa. Daí o Majid fica comprometido. Daí vem os caras que juntam um livro de hadith, eles nem olham pro texto. Fazem igual nós aqui, quando escuta uma fofoca. Quem está falando? Checa a fonte. Peraí, vamos ver a fonte. Não, Majid, esquece. Igual jornalista, igual os nossos jornalistas. Perfeito. Daí, e isso tem uma graduação, o estudioso tem uma graduação. Majid, se ele fala que escutou do Nidal, esquece. Mas se ele fala que escutou do Muslim, andava sempre com o Muslim, pode até vai. Mas se ele falar que escutou do Nidal, dos outros, esquece. O hadith, então, ele é fraco. O texto, ele perde seu valor por causa da cadeia de transmissão. Conheça o Islã. O envolvimento dos ossos por músculos. Outro aspecto importante das informações contidas nos versos do Alcorão são os estágios de desenvolvimento dos humanos no ventre da mãe. Está declarado nos versos que no ventre da mãe, primeiro os ossos são desenvolvidos e logo depois temos a formação dos músculos que envolvem esses ossos.
Então, convertemos a gota de esperma em algo que se agarra. Transformamos o coágulo em feto e convertemos o feto em ossos. Depois, revestimos os ossos de carne. Então o desenvolvemos em outra criatura. Bendito seja Deus, Criador por excelência. A embriologia é um ramo da ciência que estuda o desenvolvimento dos embriões no ventre da mãe. Até muito recentemente, os embriologistas achavam que os ossos e os músculos em um embrião se desenvolviam ao mesmo tempo. Por esse motivo, durante muito tempo, algumas pessoas alegavam que os versos estavam em conflito com a ciência. Mesmo assim, as pesquisas microscópicas avançadas, conduzidas por desenvolvimentos novos e virtuosos, revelaram que as declarações no Alcorão estão corretas, palavra por palavra. Esses exames em nível microscópico mostraram que o desenvolvimento dentro do ventre da mãe acontece exatamente da mesma forma que são descritos nos versos. Primeiro, o tecido cartilaginoso do embrião ossifica. Depois, as células musculares que são selecionadas dentro do tecido ao redor dos ossos se unem e envolvem esses ossos. Esse evento é descrito em uma publicação científica com as seguintes palavras: durante a 7ª semana, o esqueleto começa a se espalhar pelo corpo e os ossos ganham formas familiares. No final da 7ª semana e durante a 8ª semana, os músculos assumem suas posições ao redor das formas dos ossos. Resumindo, os estágios de desenvolvimento do homem, conforme são descritos no Alcorão, estão em perfeita harmonia com as descobertas da embriologia moderna. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Mas tem pessoas jogando baralho todos os dias, 5, 6 horas. Por amor de Deus, fazer o que, querido? Isso é lahu. Isso é lahu. Que você perder o tempo sem fazer nada. Isso é lahu, que não aproveitou nada. O la'ib talvez você aproveita, mas o lahu você não aproveita nada. La'ibun wa lahun wa zina. Zina quer dizer enfeito, ornamentação. Wa takathurun. Takathur, que você, cada um, quer ter mais bens, mais dinheiro na conta, acrescentar cada vez, todo dia, olha, quando entrou na minha conta, quando a minha conta está aumentando, quando não sei o quê. O takathurun, meu vizinho já comprou uma propriedade, tem que correr para comprar igual. Allah yarda. Takathurun. Takathur, que você cada vez quer mais, acrescenta, não pela necessidade, mas apenas pelo takathur. A última característica é tafakhurun, que cada um quer ser melhor do que o outro. Tafakhur. Minha casa é melhor da sua casa, meu carro melhor do seu carro, meu telefone mais novo do seu telefone, a minha marca mais famosa do que... não por necessidade, essa vida. Então, são 5 características, não fique enganado. Uma coisa que engana as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Umar ibn al-Khattab entrou e encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam dormindo, deitado, em cima de um tapete feita da madeira que eles usavam naquela época. Um tapete feito da madeira. Quando o profeta levantou, aí o Umar percebeu que
uma marca daquele tapete no corpo do profeta, que todo o corpo dele está marcado, que é uma coisa muito dura. Aí ele começou a chorar. O profeta perguntou: Omar, por que está chorando? Aí Omar falou: profeta de Allah, eu lembrei os reis da Pérsia, reis dos humanos, eles dormem nas camas confortáveis, não sei o quê. E o Senhor, profeta, mensageiro de Deus, uma coisa mais nobre que existe, que o tapete marca no seu corpo. Então não estou entendendo o que. Aí o profeta explicou para ele: Omar, o exemplo dessa vida, o meu exemplo com essa vida é como se fosse um passageiro. Um passageiro, sabe o passageiro? Ele desceu para um lugar para descansar e depois ele subiu para continuar a viagem dele. Lembra aquele lugar, você está viajando do ônibus, né? Aí tem aqueles lugares que você desce para descansar um pouco, para comprar água, entrar no banheiro, fazer assim coisas pequenas. Depois você vai subir de novo para continuar o seu caminho. Então, o profeta diz que o meu exemplo na vida é assim, que é um passageiro. Então, não é meu caminho isso aqui. Estou aqui toda essa vida como se fosse aqueles momentos que você passa naquele lugar para fazer alguma coisa, porque esse não é que o seu destino. Não é aqui seu destino. Então, você não vai reclamar que vai fazer uma moradia lá naquele lugar. Você tem que fazer uma coisa rápida e vai embora. E o ser humano é assim. O profeta diz que não é aqui meu lugar, não é aqui meu exemplo, não é aqui a nossa vida, não é aqui o nosso paraíso. Aqui é apenas um lugar passageiro que a gente fica aqui um momento certo e depois a gente vai para o nosso destino. Então, esse aqui é a dunya. Iblis, o dunya, o terceiro inimigo, o que? An-nafs, a sua alma, que você carrega dentro de si, que te leva, te chama para desobedecer, para fazer coisas erradas, de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então você tem que ter muito cuidado, tem que purificar essa alma, tem que trabalhar em cima dela para ser purificada, não pode deixar ela sem purificação. قد أفلح من زكاها, terá sucesso aquele que deixa a sua alma purificada. A purificação da alma é o objetivo do muçulmano. Deixa ela purificada. Eu não vou demorar mais, eu vou falar só um pouco sobre o quarto inimigo, que é o desejo. Também o desejo. O que é o desejo? O desejo faz parte da alma também. Tudo o que a alma deseja e você corre atrás. Nunca faça isso, porque a alma deseja coisas erradas. Tem que sempre lutar ou ir contra seu desejo, porque o desejo te leva sempre para coisas baixas. O desejo não é bom. Tem que seguir o raciocínio, tem que seguir a religião, tem que seguir, mas seguir o seu desejo. Pergunta ao seu desejo, se amanhã de manhã quer acordar para fazer o fajr, ele vai gostar? Com certeza não. Ele prefere ficar dentro da cama, dormindo, descansando. Olha, levantar, fazer ablução, ficar não sei o quê. Muito menos ir para a mesquita para fazer o fajr. Complicado, né? O desejo não quer. O desejo não quer que você assim ter um lugar avançado. Tem que ir contra o seu desejo. O desejo sempre vem para coisas baixas. Você tem que lutar. Por isso precisa o jihad. Jihad an-nafs, contra o desejo. O esforço que você faz contra o seu desejo. Agora vocês venceram o desejo de vocês. Eu tenho certeza. Porque a alma, ela não é gostoso para ela ir, deixar uma coisa que
que pode ter talvez mais gostosa na sua casa, deixa tudo isso e vem para cá para escutar o sheik, falar coisas da religião, falar coisas assim. Talvez para a alma, uma argile fica mais gostoso para ela, né? Fica na frente da televisão assistindo novela, muito mais gostoso para a alma. Fica assim sem fazer nada, tomando chá, deitado no sofá, muito gostoso, né? Mas ir para a mesquita, nossas irmãs aqui trazem crianças, aguenta tudo isso, vir, esforçar. Isso precisa de esforço. Isso é o que a gente quer. Para você vencer, você tem que ir contra o seu desejo. Fala, não precisa ir, fica aqui, você abre a televisão, hoje tem na internet, e aí você entra, faz a sua aula aqui na internet. Olha o Satanás, como ele faz a cabeça das pessoas. Pessoas que moram aqui perto. O Satanás consegue fazer a cabeça dessas pessoas. Não, fique aqui. Para que você vai para a mesquita? Reza aqui. Allah aceita a sua oração aqui também. Deixa você cada vez mais afastado. A vantagem quando você vem aqui para a mesquita, muito mais do que você fazer em casa. Por isso, irmãos, a reza aqui multiplicada por 27 vezes, por você encontra com seu irmão. Para ter e nascer essa irmandade, fica mais forte a nossa ligação, a nossa irmandade entre nós. O nosso amor entre nós fica mais forte. Por isso tem que ser aqui, tem que ser junto. Nós temos que ser sempre mais próximos. Não adianta a gente, cada um faz a oração em casa dele. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.